convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10, eu convido você a ficar em pé para a leitura deste texto da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que ela fale, meu Deus, aos nossos corações nessa noite. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu não sei se você já ouviu a seguinte frase: você faz o seu futuro acontecer. É uma frase muito recorrente nos dias de hoje. Nós acabamos ouvindo essas coisas e muitos acreditam nisso. Só que vamos fazer aqui uma reflexão muito tranquila, muito objetiva. O que nós fazemos que depende única e exclusivamente de nós? Porque eu fico pensando nisso. O que nós fazemos que depende única e exclusivamente de nós? De repente alguém pensa, ficar vivo. A gente pode ter uma parada cardíaca agora e morrer. E com isso nós não vamos sequer jantar, sequer tomar café, sequer tomar o caldinho ali. As coisas não dependem de nós, por mais que essa pregação seja recorrente nos dias de hoje. Você faz o seu futuro acontecer, você pode. Não, definitivamente não. Nós precisamos saber, nós precisamos nos lembrar todos os dias do fato de que Deus é quem tem o controle da história. De que Deus é quem tem o controle de nossa vida. Não existe outro. É o Senhor, e portanto nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Não, nós não fazemos as coisas acontecerem. O Senhor é o único. Tiago nos diz, você vai fazer alguma coisa, diga sempre, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, nada será feito. Por isso, irmãos, a mensagem dessa noite tem uma proposta também muito clara. E o título da mensagem dessa noite é: entregue tudo a Deus. Tudo. Tudo. Eu me lembro de um senhor, eu trabalhei com a família dele, um homem que era muito centrado, era muito equilibrado, muito disciplinado financeiramente, juntou muito dinheiro e pegou uma doença, gastou tudo, porque precisava gastar, e morreu e não adiantou. Alguém já disse que o dinheiro pode pagar um plano de saúde, mas não pode dar a saúde. Alguém já disse que o dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode dar um lar. E é interessante pensar essas coisas, porque foge de nós o controle de nossa vida, irmãos, e nada está 100% no nosso controle. Eu me lembro também de um presidente que foi eleito, e os irmãos mais experientes se lembram. Tancredo Neves, que morreu no dia de sua posse, e a última frase dele foi: eu não merecia isso. E o que dizer de Moisés, que planejou entrar na terra prometida, orou várias vezes a Deus pedindo, e Deus disse não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque quem entende que a vida está nas mãos de Deus desenvolve um senso de dependência muito forte, muito claro. E nós somos dependentes do Senhor. Qual é o contexto do texto que lemos? Nós enxergamos aqui uma mulher chamada Ana, que era casada com Eucana.
Eucana era casado também com Penina. E Penina só veio ao mundo, teoricamente, para provocar a Ana, para irritar a Ana, para fazer com que Ana ficasse no chão. E Ana vai até Siló, até a cidade de Deus, e faz uma oração, ela entrega tudo diante do Senhor. E o exemplo de Ana nos ajuda, nos incentiva a nós entregarmos tudo também. Algumas coisas que nós devemos entregar que eu tiro desse texto. Em primeiro lugar, entregue sua tristeza a Deus. Penina atacava Ana com o único objetivo de irritá-la. E é interessante que a palavra de Deus chama Penina de rival. Eu não sei se os irmãos já repararam isso no texto. Penina, sua rival. Talvez por ciúmes, talvez por inveja, porque Eucana preferia Ana ao invés dela, não importa. O fato é que Penina lançava em rosto o tempo todo que tinha muitos filhos e Ana não. E que Ana não tinha filhos, e isso machucava Ana profundamente. E Ana, movida por íntima tristeza, entregou essa necessidade a Deus. E o texto não diz que Ana se defendia. O texto não diz que Ana ia reclamar com o seu marido. O texto diz que Ana foi orar. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está passando por uma tristeza enorme, dobre o seu joelho e ore entregando ao Senhor. Entregue a Deus essa tristeza, entregue a Deus essa demanda, mas entregue mesmo. Ana, e o texto diz que foram anos de sofrimento, ano após ano, as mesmas coisas aconteciam. E mesmo assim, aquela mulher se colocou diante do Senhor e se derramou a sua alma triste ao Senhor. Não tente resolver a sua tristeza por si mesmo. Faça a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? Entregar nas mãos de Deus, porque nós não temos o poder de resolver as coisas, mas Deus tem. Deus tem. Se você passa por uma tristeza já há anos, o Senhor te convida nessa noite a que você entregue essa tristeza a Ele. A palavra de Deus diz que Ana, amargurada, e a expressão amargura, irmãos, é uma tristeza profunda. É alguém que está sofrendo muito. Mas Ana olhou para essa tristeza, olhou para essa amargura e entregou nos pés do Senhor. Então, entregue as suas tristezas a Deus. Em segundo lugar, entregue o julgamento a Deus. O julgamento que fazem contra você a Deus. Olha o versículo 14. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, é inacreditável o que ele fez. Veja o versículo 14. E disse-lhe Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote. O sacerdote, aquele que pegava os pedidos do povo e intercedia diante de Deus. Este era Eli. Ana estava orando e balbuciando. Ela falava, mas não saía som de sua boca. O profeta, o sacerdote olhou para ela e disse, essa mulher está embriagada. O que ele fez? É inacreditável. Interrompe a oração dela e diz, ele não pergunta, você bebeu? Você está embriagada? Não, ele afirma, ele diz assim, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Não, eu fico pensando, já pensou? O irmão está orando, se derramando diante de Deus. Aí chega o pastor Ebenezer, bate no Senhor e fala assim, até quando você vai ficar bêbado? Até quando você vai ficar embriagado?
Já imaginaram uma situação dessa? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ana já estava sofrendo porque a sua rival a perturbava. Ana estava sofrendo porque não tinha filho. E além de tudo, Ana é atacada pelo sacerdote que estava julgando a sua oração, dizendo que ela estava bêbada. Mas nós não devemos nos defender, irmãos, contra aqueles que fazem julgamentos contra nós. O que nós devemos fazer? Entregar a Deus. Ana orava incessantemente. O sacerdote a atacou. O sacerdote julgou a situação. E o que Ana fez? Continuou orando. É impressionante. E deixa eu dizer, a maioria dos crentes aqui, a maioria dos crentes que me assistem, a maioria dos crentes já foram julgados. Mas o que nós devemos fazer? Brigar? Tirar satisfação? Não. Nós devemos entregar isso a Deus. E que Deus seja o juiz. Exige fé, não exige? Eu me lembro uma vez que aconteceu uma situação comigo, e eu liguei para o pastor Ebenezer e eu gritava no telefone. Eu gritava. E ele me deixou falar, e eu gritava. Porque eu vou tirar satisfação, porque eu gritava no telefone. Tamanha era a minha, eu ia falar ira, mas seria eufemismo. Minha raiva mesmo. Eu queria arrancar a cabeça da pessoa. E eu gritava no telefone. E o pastor deixou eu falar. E deixou eu falar. E deixou eu falar. E depois que eu terminei de falar, o pastor, então, eu vou te falar o que você precisa fazer. Fala, pastor. Nada. Coloque nas mãos de Deus e deixe que Deus seja o seu juiz. Anos se passaram. Anos se passaram. E a situação foi resolvida com a verdade no dia do culto da minha ordenação. Deus foi o juiz da causa. Irmãos, por isso que a mensagem de hoje é tão objetiva. Entregue. Se você está sendo atacado por alguém, não tire satisfação em nome de Jesus. Entregue. Entregue a Deus. Em terceiro lugar, entregue a sua necessidade a Deus. Em primeiro lugar, entregue a sua tristeza. Em segundo lugar, entregue o julgamento que fazem contra você. Terceiro, entregue sua necessidade. E por que isso? Porque essas coisas não tiraram o foco de Ana de pedir o que realmente ela queria de Deus. Ela queria um filho, e um filho homem. É o que o texto nos diz. Irmãos, uma coisa que é importantíssima. Deus está aberto para ouvir o seu pedido. Deus está aberto para que você fale, Ele escute e atenda, se assim for de sua vontade. Mas Deus quer isso de nós. Não é à toa. E eu espero que ninguém faça isso de maneira automática. Não é à toa que todos os cultos, todos, manhã de domingo, noite de domingo, quarta-feira, sábado, cultos da mocidade, todos os cultos dessa igreja têm um momento de oração para que cada um possa pedir. E aí pergunto, quem tem pedido? Eu espero do fundo do coração que ninguém aqui levante a mão automaticamente. Já é uma coisa que acontece no culto mesmo. Quem tem pedido? Aí todo mundo, em nome de Jesus. Quando você levantar a sua mão, fale o seu pedido na sua mente. Deus está escutando. E Deus quer que o seu povo confie nele. Então entregue a sua necessidade. E nenhuma necessidade deve ser menosprezada. Nenhuma. Porque cada um sente na sua pele a sua dor. Nenhuma necessidade deve ser menosprezada.
Porque tem aqueles que falam assim: ah não, eu não vou orar pedindo um emprego, porque aquele irmão está passando por um câncer terrível. Para Deus, abrir uma porta de emprego e resolver um problema de câncer é a mesma coisa. Porque Deus é todo poderoso, o seu poder é infindo. Então, a sua necessidade, a sua, seja aos olhos dos outros grandes ou não, não importa, é a sua necessidade, entregue diante de Deus e faça esse pedido a Ele. Ana nos ensina isso. Ela queria um filho homem, e ela pediu a Deus um filho homem. Essa especificação é muito importante. É muito importante. Eu tenho um pedido especial, e eu estou orando a Deus, e eu não vejo a hora de acontecer essa resposta positiva. Deus mandou eu esperar. A resposta é difícil, é assim? Se eu perguntasse aqui, se eu fizesse uma pesquisa, quem prefere o sim? 100%. Quem prefere o não? Quem prefere o espera? Que eu espera. Aí nós vamos lá para Salmos: 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não despreza nenhuma de suas orações. Deus jamais desprezará uma oração sequer. Sabe, quando você pede para que Deus abra as portas de alguma coisa e Deus diz não, louvado seja Deus pela resposta dele, porque ele não desprezou a sua oração. Deus disse espera, louvado seja Deus, porque ele não desprezou a sua oração. Deus disse sim, louvado seja Deus, porque ele não despreza a sua oração. Eu já contei algumas histórias sobre a providência de Deus em coisas simples. Coisas simples. Inclusive, uma das histórias do bolo de milho, vários irmãos me prometeram um bolo de milho. Não chegou nenhum ainda, mas estou na expectativa. Brincadeira. Mas assim, entregue a sua necessidade. É um emprego? É uma doença? É um filho? É um parente? O que é? Deus não desprezará a sua oração. Qual é a necessidade? É algo que você quer? É um bem material? Deus não desprezará. Não, Deus não desprezará. Uma coisa interessante é que Ana, depois de ter orado, olha como ela se comportou. Veja comigo lá o versículo 18. Depois que ela explicou para Eli que não estava bêbada, Eli disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Agora olha que detalhe interessante, Deus ainda não havia dado a resposta para ela. Ela já tinha mudado o seu semblante pelo simples fato de ter orado e entregado a necessidade a Deus. O que isso nos ensina? Nos ensina que só a oração, só o falar com Deus já alivia a nossa alma, já tira o peso da carga. E quando esta carga é transferida a Deus, vem um alívio, porque a palavra de Deus é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e deixe que Deus vai fazer o resto. Confie no Senhor. Só a oração já aliviou a Ana. Só a oração. Que bênção. Ou seja, quando você ora, automaticamente Deus te dá o alívio dessa sua necessidade. E por último, veio a resposta de Deus: entregue sua gratidão também. Entregue sua tristeza, entregue o julgamento, entregue a necessidade, mas também entregue a gratidão em nome de Jesus.
capítulo 2, a partir do versículo 1, depois que Ana teve Samuel e entregou ao Senhor como havia votado, ela disse o seguinte: então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Penina brigava, irritava a Ana. O sacerdote a via como bêbada enquanto ela orava, mas ela não lançou nada em rosto destes, muito pelo contrário, ela não foi falar assim para Penina, aí, viu? Não, ela foi louvar e agradecer a Deus pela bênção que Deus havia dado a ela. Portanto, irmãos, entregue tudo ao Senhor e confie nele, e na hora de agradecer, não fique se achando, nada disso, porque foi Deus quem deu. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. O que você precisa entregar ao Senhor? É uma tristeza? É uma angústia? É um problema familiar? É uma doença? Deus está pronto para te ouvir, jamais te desprezará, mas lembre-se, agradeça a Deus, porque é só Deus o merecedor de toda a nossa confiança, só Deus é o merecedor dos nossos joelhos dobrados, só Deus é a quem nós devemos recorrer com todo o nosso coração, e este Deus maravilhoso nos abençoará ricamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e vamos entregar as nossas necessidades, tristezas, julgamentos e também as nossas gratidões a Ele. Amém?